Cara, ganhamos, hein? Ganhamos, cara. A gente tava precisando muito dessa vitória, meu Deus do céu. Muita coisa dessa vitória mesmo, tá? Estamos aqui na Arena Pantanal. Vou até mostrar aqui pra vocês um pouquinho o estádio. Estádio bem bonito, que vai ficar marcado como o estádio da primeira vitória do Fluminense fora de casa. Depois de muito tempo, cara. Depois de muito tempo. O Fluminense não vencia fora de casa. Venceu pela Libertadores, o Colo-Colo, mas não vencia pelo Campeonato Brasileiro fora de casa desde o jogo contra o Santos, na reta final do ano passado. E antes disso, se eu não estou enganado, não vencia desde o jogo contra o Cruzeiro. Acho que tinha sido a vitória anterior fora de casa. É muito importante, cara. Dado isso, a gente ainda acrescenta o fato de que o Fluminense precisava muito vencer, porque não vencia no Campeonato Brasileiro, seja dentro, seja fora de casa, desde abril, desde a terceira rodada. O Fluminense estreou no Brasileirão, empatou com o Bragantino, perdeu pro Bahia e ganhou do Vasco. Olha só que coisa, hein? De lá pra cá não tinha ganhado mais, cara. Muito importante. Isso aqui é a análise pocket de Fluminense, aliás, de Cuiabá 0, Fluminense 1. Deixa um like aqui embaixo se você gostar desse vídeo. Se inscreva aqui no Raiz Tricolor. Mais um jogo que a gente tá indo do Brasileirão. A gente não foi em 3 só, porque demos prioridade a Libertadores em algum momento também. Só não estive contra o Atlético Mineiro, contra a Fortaleza e contra o Grêmio dos 17 até agora. Vamos lá, cara. É muito bom voltar a vencer. E é muito bom, eu já vou começar pela parte final, quando a gente desce para uma coletiva e o treinador te entrega uma leitura do jogo que ele fez. Aliás, te entrega uma leitura que ele fez do jogo, né? E por que eu tô falando isso? Porque eu normalmente venho pra Análise Pocket. A Análise Pocket, ela existe desde que começou o canal. Foi o primeiro vídeo que eu fiz do canal, inclusive, foi uma Análise Pocket, lá em 2018. E normalmente eu gravava a análise logo depois do jogo. Eu não tinha uma palavra do treinador na coletiva. Nos últimos meses, eu passei a ter. E passei a, tipo assim, dar uma preferência de que, olha, eu discordei disso, mas o treinador pensa dessa maneira. Então, eu discordei disso, é óbvio que isso tá... E o treinador tá vendo um jogo que não existe. E a coletiva do Mano Menezes me entregou, aí na minha análise, um jogo que existe. Um jogo que aconteceu. E que não foi muito bom no primeiro tempo. O Mano Menezes tentou escalar, e ele fala isso na coletiva muito claramente. Ele tentou colocar uma espécie de 3 homens no meio de campo. Porque ele quis emular no Fluminense o que o John Arias viveu na seleção colombiana. Tem um 10, ele até cita isso, né? Eles têm um 10 com menos movimentação, a gente tem um 10 também da mesma forma, que é o Rames e o Ganso. A gente tentou colocar o Arias, aparecendo um pouquinho mais pela esquerda, como se fosse um terceiro homem de meio de campo. Não funcionou. O Fluminense com um time estagnado. E aí você soma isso, algo que ele não falou, né? Que era o Marquinhos na ponta direita, não ganhando uma. O desafogo afogava o Fluminense. A gente ainda teve chances no primeiro tempo. Nenhuma muito clara. Não dá pra dizer que a gente perdeu nenhum gol. A melhor delas foi criada aqui na direita com o Ganso. O time é dependente do Paulo Henrique Ganso. Mas que bom que a gente é dependente de um 10 como o Paulo Henrique Ganso. Já teve momentos que o Fluminense foi dependente de Sornossa. Olha só que merda, né? Aqui na direita aqui, o Ganso deu uma ótima triangulação, o Marquinhos passou, abriu espaço, o Ganso deu enfiado, o Samuel Xavier acabou batendo pra fora. Foi a única chance. Já o Cuiabá teve outras chances. Em vários momentos, o Fluminense acabou sendo uma equipe que... O Fluminense foi uma equipe que, na defesa, tinha muita garra, muita vontade, mas se desligava na marcação em alguns momentos. E isso até aconteceu no início do segundo tempo, até um pouco mais, mesmo com o time já mais ajeitado, de dar espaço na frente da área. Acabou sendo um chute do Lucas Mineiro que foi pra fora, mas o Cuiabá tinha tido chance. Só que o Fluminense, cara, foi uma pegada no primeiro tempo, de chances até mais perigosas do que devia ser. Só que o Cuiabá tinha 3 volantes. O Cuiabá destruía muitas jogadas que o Fluminense não conseguia criar, mas na frente o Derek, achei fraco. Esse Derek, já achava ele do jogo anterior lá no Maracanã e reforço aqui minha percepção. E o Jonathan Cafu sumidaço no jogo, os 2 pontas. O Pita não recebeu a bola, praticamente sumido o jogo inteiro. Isso dificultou muito pro Cuiabá, que só quem criava eram os 3 volantes. Se você bota os volantes para criar, você vai ter dificuldade, porque eles não são jogadores de criação.
E isso, obviamente, vai dificultar a situação. Quando vem o segundo tempo e vem a mudança do Fluminense com a entrada do Alexander no lugar de um Martinelli que passa por uma fase ruim, não dá pra negar, passa por uma fase ruim o Martinelli. Pra mim é um dos grandes jogadores da temporada, mas que atravessa alguns meses ruins já, na verdade. O Alexander hoje, por mais que a gente saiba que ele não faz um ano bom, ele entrega uma disposição que acaba movimentando, e o fato de ser canhoto acaba entregando um pouco mais essa saída pela esquerda e libera o John Arias para chegar pela direita. E o John Arias virar um atacante, de certa maneira. Muda um pouquinho a estrutura do time. É um pouquinho a estrutura do que o Diniz jogava. E aí você pode virar e falar bem assim, pô, Gabriel, mas o Diniz não estava dando certo. Cara, mas esse time treinou o ano inteiro, assim. Esse time tá há anos, na verdade. É um chip agarrado. E aí, cara, obviamente que vai desenvolver um pouquinho mais quando você já tem naquilo que tá um pouquinho agarrado. Só qual que é a grande diferença? A gente praticamente, tirando esse momento ali, esses 5, 10 minutos ali no meio do segundo tempo, a gente não correu riscos, cara. O time do Fluminense pouco correu risco. Teve umas falhas ali no primeiro tempo, principalmente do Thiago Santos, não sei se pareceu desconcentrado, se é a limitação dele mesmo, mas não corria tanto risco. O time do Fluminense... e aí eu entro na leitura que o Mano Menezes fez. Ele fez a leitura do primeiro tempo e do segundo tempo, mas na minha pergunta ele chega a fazer uma leitura que eu achei muito interessante, que é: o time do Fluminense fazia muitos gols e se acostumou a não se importar com a quantidade de gols que levava. E eu achei essa leitura perfeita pro que é o momento do Fluminense. Achei essa leitura perfeita. Eu mesmo, assim, perfeita, né? Perfeita na minha opinião. Achei muito parecida com a leitura que eu fiz e acho que ela se encaixa bem com a realidade que eu vejo no campo. Você pode ter outra visão. E por quê? Porque eu mesmo falei isso várias vezes aqui quando eu falava sobre o dinizismo, né, do que chamavam de dinizismo. Quando eu falei lá em 22, eu falei, cara, é um futebol ofensivo, é um futebol que dá gosto de ver. É um futebol que se preocupa menos com a defesa, se preocupa, mas se preocupa mais com o ataque. Então, as vitórias vão ser 3-2, como foi contra a Alianza Lima, inclusive. As vitórias vão ter um placar mais elástico. E eu tava vendo as partes boas disso também, né? Quando entra a sequência ruim, é um pouco do que o Mano Menezes falou. Você não liga muito de tomar um gol, só que chega um momento que você para de fazer também. Porque toda vez você tem que correr atrás do resultado e tá todo mundo fechado. Quando a bola não entra, você tá tomando gol todo o jogo. E parar de tomar gol foi crucial no jogo de hoje. Pela primeira vez no ano, no Brasileirão, o Fluminense não foi vazado. Claro, a gente tem que falar aqui de Cauã Elias. E por que falar de Cauã Elias? Porque eu, quem vem acompanhando a semana inteira quando a gente debatia Cano titular, o Fio falava muito, né? Cano, eu botaria o Cauã Elias titular. E eu sempre reforcei o seguinte, falei, cara, o Mano Menezes não viu o Germancano direito. Ele viu um Germancano que estava ferrado fisicamente e que vinha numa má fase. Aí, enfim, a má fase era porque estava ferrado fisicamente. Tinha que saber. Ele deu 2 jogos pro John Kennedy. O John Kennedy não entregou nada, pelo contrário, foi muito mal nos 2 jogos. Pesado, lento, sem domínio de bola. E quando volta, eu falei, cara, por mais que o Cauã Elias tenha feito um gol contra o Criciúma, o Germancano é o meu titular ainda. Eu quero ver o Germancano jogar mal, o Cauã Elias entrar e jogar bem para ele tomar a posição. E aconteceu isso. Vai lá, não dá pra dizer que o Germancano jogou mal, né? Mas tá sem confiança, cara. E isso complica muito. E no jogo de hoje o Cauã Elias mostrou que toda a confiança do Germancano que ele não tem nesse momento e que acaba prejudicando muito a forma como ele vem jogando e que boa parte, alguns jogadores desse grupo também não tem mais confiança nenhuma e isso prejudica o desempenho, o Germancano tem também e o Cauã Elias não tem. A má fase do Fluminense, ela vem com o Cauã Elias afastado, fora, jogando base. Ele não tá com essa falta de confiança. Pelo contrário, tá sobrando, tá esbanjando confiança. E isso foi algo muito positivo. Não tem como deixar de falar. Cara, o Fluminense faz o gol numa jogadaça do John Arias pela direita como atacante. O Fluminense faz uma jogadaça num corta-luz especial do Ganso. E numa finalização do Cauã Elias, que já tinha acontecido antes essa jogada. Pela direita... Só que na jogada anterior, eu acho que era o Samuel Xavier, o Keno passa no segundo pau sozinho e o Cauã Elias espera, dá o passo para trás para poder pegar a bola tocada para trás. Então era 2 contra 2 e os 2 do Fluminense ficaram desmarcados. O Samuel, acho que era o Samuel, ele tenta no Keno, só que o zagueiro deles vai bem demais, o Marlon dá um carrinho, toca na bola, a bola vai por cima. E poderia ter dado no Cauã antes. Na segunda, o John Arias deu no Cauã, o Cauã fez o gol num corta-luz especial do Ganso.
Então, assim, uma vitória muito importante. Uma vitória e dane-se a atuação e etc., sem esquecendo tudo isso. Uma vitória crucial para começar a escapada. A gente não tá mais na lanterna. Isso era algo crucial para hoje. Sair da lanterna com a derrota do Atlético Goianiense e iniciar uma arrancada. Empates, eles não têm contexto normalmente quando você olha para ponto. O que dá o contexto para o empate é a vitória ou a derrota que vier na sequência. Por que eu tô falando isso? O Mano Menezes tem 4 jogos e só uma derrota de um time que perdeu tanto no campeonato. São 2 empates e uma vitória. 5 pontos em 12. Se fala 5 pontos em 12 nem é muita coisa. Meu amigo, 5 pontos em 12 não é muita coisa. Quando o Mano Menezes chegou, a gente tinha 6 em 30 e tantos, sei lá. Quando o Mano chega, a gente tem 6 em 42. E a gente tem 5 em 12. Então, assim, agora vem um jogo dificílimo contra o Palmeiras em casa. Só que a situação colocou a gente, como o Thiago Silva falou lá na coletiva dele, como o Mano Menezes falou aqui. A gente não tem tempo. A gente tem que corrigir as coisas com o carro andando. É assim que vai funcionar. Diretamente aqui de Cuiabá, Gabriel Amaral. Deixa o like aqui embaixo se você gostou do vídeo. Tamo junto, tá? Até a próxima. Se inscreve aí no... Valeu!